Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais esse episódio do Fio. Hoje eu, a terapeuta Vicky Mansur Pisa, vou conversar com ela, Nath Ferreira, que também é analista junguiana, sobre o erótico feminino em Jung e como todos esses arquétipos, essas figuras, esses símbolos da mitologia e das histórias ajudam a gente a se entender e se construir como mulher, tanto nos dias de hoje como ao longo de toda a nossa história. Bora puxar esse fio juntas? Nath, seja bem-vinda então. Quero pedir para você se apresentar. Quem é você? Como surgiu essa ideia do seu trabalho? Bom dia, Vicky. Prazer por estar aqui. Meu nome é Nathalie Kristen Ferreira. Eu sou terapeuta junguiana. Hoje eu estou junto ao grupo do Seja realizando essa pesquisa. Então, quando eu comecei a atender como terapeuta junguiana, eu senti que eu precisava, que eu gostaria de ter um grupo para continuar pesquisando. Assim, eu cheguei até o Seja. E lá tinha um tema de pesquisa, né? Então, eles têm eles são um instituto de pós, mas também de formação. Então, eu fiz a pós em outro lugar, cheguei lá para fazer a formação como um aprofundamento mesmo, como essa coisa do pertencimento de ter um grupo também que te estimule a continuar estudando. E o tema que eu fui foi literatura, porque minha primeira formação é letras. E aí eu falei, vou estudar o que eu gosto, né, que é poesia, e aí nessa coisa do tema, eu cheguei nessa coisa de estudar a poesia erótica da Adélia Prado. Mas eu gosto muito de mitologia e eu queria fazer essa conversa entre essa poesia erótica, pensando na questão mítica mesmo do feminino, porque daí já começa lá entrando na pesquisa a culpa mítica, né? Então são vários os mitos em que a mulher carrega a culpa, e aí olhando para aquela coragem de Adélia Prado de tocar naqueles temas e tentar entender essa coisa no contexto nosso, social, cultural. Então foi assim que eu fui costurando para chegar nesse diálogo entre a poesia e os temas míticos do feminino e do erótico. Eu acho que o tema, assim, o erótico mesmo, acho que foi sempre um processo meu de busca, assim, de me entender nesse lugar, de entender como eu me relaciono com isso, de entender as limitações que a cultura trazia para mim. Mas quando a gente vai para a clínica, e eu basicamente trabalho com mulheres, você começa a ver a dimensão daquilo, a profundidade daquilo, Uhum. quanto na verdade aquilo é coletivo, quanto na verdade as mulheres sentem culpa, vergonha o tempo inteiro. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu preciso ir mais fundo nisso. Não só para me entender, mas para ajudar as mulheres que eu atendo a se entenderem e se libertarem, enfim. Total, eu também. Eu trabalho com terapia de mulheres, né? Mais voltada para essa parte sexual. E eu vejo muito isso que você está falando, né? Muito, muito. É culpa e vergonha, assim, no nível Uhum. máximo. E é muito interessante que seja um processo nosso também. Eu acredito muito nisso, né? Nenhum terapeuta vai levar ninguém até onde ele nunca foi. Então, a gente precisa ter essa autodescoberta também para poder guiar, é algo que vai junto. Mas só para esclarecer, para quem não conhece muito ainda sobre esse tema, como a gente poderia pensar e entender o que é o erótico feminino para além dessa ideia comum da sexualidade? Como é isso? Então, você também, né? Você também é terapeuta junguiana. Então, Uhum. como você sabe, agora a gente falando para o público aí que escuta, existe essa questão, inclusive, que foi uma cisão, né, entre o Freud e o Jung, porque para o Freud a libido era algo exclusivamente do universo sexual, exclusivamente da sexualidade. E o Jung, ele inclusive batiza, né, o nome de energia psíquica justamente para diferenciar essa essa diferença de visão teórica entre eles, porque para o Jung, a libido é parte de uma coisa maior que ele chama de energia psíquica, que para ele vai ser como se fosse a energia vital da nossa alma, da nossa psique, que é direcionada, dentre outras coisas, para a sexualidade, mas que ela também é direcionada para
todas as outras instâncias, assim, não só instintos como complexos. Então, para ele é uma ânsia, ele inclusive usa esse termo, né? É uma ânsia dirigida para um determinado fim. Então, para ele, libido é algo muito maior, é qualquer ânsia. Então, a busca de se entender, para ele, é libido. A busca de crescimento, o que mais que a gente pode dizer? Qualquer busca humana é motivada pela libido. Inclusive, a depressão seria um momento de introspecção dessa força, por exemplo. Então, essa é a diferença, uma das grandes diferenças, né, da visão. E a criatividade para o Jung ele eleva a criatividade para o instinto, né? Ele não diz que criatividade é só uma possibilidade, não, ele diz que é uma força instintiva. Então, se a gente inclusive não desenvolve isso, é como se a gente também estivesse reprimindo a libido criativa. E aí ele aproxima muito criatividade e energia psíquica nesse sentido, né? Como uma força motora que precisa, não é nem que pode ser usada, é que precisa ser usada, e se não for usada, ela regride para neuroses. Com certeza. Então a gente poderia pensar no erótico como a expressão criativa dessa libido, não só no sentido sexual, mas no sentido de todas essas buscas que a gente vai, no sentido de um movimento em direção a uma vida mais plena, mais criativa, mais autêntica, mais integrada. Com certeza. E aí é onde entra, para mim, a intersecção no meu trabalho que eu faço entre a Audre Lorde, que é uma feminista, poeta também, e essa teoria do Jung de ampliar a libido para a energia psíquica, porque a Lorde vai afirmar exatamente isso. Ela tem um texto lindíssimo que está dentro do livro dela, Irmã Outsider. E eu falo, gente, toda mulher para mim tinha que ler esse texto. Toda mulher tinha que ler esse texto que chama Os Usos do Erótico. Ele é um texto curto, ele não é um texto acadêmico, ele é uma. Porque a É Lorde é fácil muito de ler, né? poética, é fácil de ler, ela é muito poética, é um texto lindo. Então, nesse texto, ela vai dizer sobre os usos do erótico, né? Esse é o título do texto, Os Usos do Erótico. Qualquer pessoa que der um Google vai encontrar esse texto também separado do livro. Eu coloco aqui embaixo. Então, os usos do erótico. E ela vai dizer o quê? Que o patriarcado propositalmente reduziu a ideia do que é erótico, aproximou o erótico do pornográfico, e na verdade, o pornográfico é o esvaziamento do erótico, colocou essa coisa para ser vivida para a mulher entre quatro paredes, e olhe lá, né? Porque mesmo entre quatro paredes as mulheres vão enfrentar muitos tabus, e ela vai dizer que não, que erótico é energia vital, força criativa mesmo, força para reinventar-se, para lutar pela nossa condição, para lutar pela nossa emancipação. Tudo isso é uso do erótico. Inclusive tem uma fala dela muito bonita, que ela fala: a gente precisa viver o erótico em todas as dimensões da nossa vida, na nossa arte, no nosso trabalho. E aí a gente fala, nossa, trabalhar eroticamente, o que que significa isso? Que significa trabalhar em busca de um senso de satisfação íntima, né? Então, se eu fosse traduzir a ideia da Lorde, ela vai dizer que o erótico é uma busca por um senso de satisfação íntima. E aí tem uma frase dela muito potente que ela diz: uma vez que a gente está em contato com a nossa capacidade de gozar, a gente entende qual é a nossa capacidade de gozar, a gente não vai aceitar pouco. E esse aceitar pouco é em todas as dimensões. Eu não vou aceitar pouco em relação ao meu valor enquanto profissional, não vou aceitar pouco em relação à vida, em relação às relações mesmo, para mulheres especialmente em relação à questão afetiva sexual. Porque se eu sei a minha capacidade de gozar na vida, não é só, né? É gozar num termo mais amplo, é o gozo de vida. Eu não vou me sustentar com pouco. Com certeza, né? É um lugar onde a gente descobre a nossa potência, assim. Esse texto dela é muito lindo. Eu, como disse, vou deixar aqui embaixo o link para quem quiser ler. Acho que vale super, super a pena. Porque quando a gente fala até do Jung, a gente vai falar dessa integração, né? Então, de um processo de individuação que busca reunir todas essas partes do eu, do self, para a gente poder se tornar cada vez mais integrado, mais íntegro. E entender a nossa potência faz muito parte disso, né? E entender essa potência, ela tem que incluir esse lugar do erótico, do prazer,
como você definiu, da satisfação íntima, né? Porque se a gente não consegue olhar para isso e a gente volta, daí vou retomar o que você falou, para aquela questão da culpa, da vergonha, a gente fica o tempo inteiro fragmentada, a gente fica o tempo inteiro limitada. Eu sou algo, mas eu não deveria ser assim. Eu fiz algo, mas eu preciso me julgar porque eu não poderia ser quem eu sou. E aí é claro que a gente vai precisar sempre fazer concessões, ninguém é 100% livre e faz tudo o que quer, mas quando a gente fala de um feminino, principalmente olhando para toda essa parte histórica, cultural, social, a gente fala sim, né, de um feminino castrado, reprimido por conta desse medo que eles tinham do nosso poder, né? Uhum. Exatamente. E é muito medo, e ele ainda é muito presente. O medo de que as mulheres descubram isso. Então, nessa construção, ainda que nós hoje tenhamos acesso a mais informação, os mecanismos também vão se tornando mais inteligentes. Os mecanismos, eles vão ficando mais sutis, mas não deixam de ser menos introjetados do que antes. Com certeza. Bom, a gente falou muito dessa questão, né, desses arquétipos castradores, mas a gente também tem arquétipos que são de libertação. Então, se a gente pensar na Pombagira, na Lilith, em Balbo, até na deusa Kali, então temos muitos aspectos do feminino que são representados tanto na mitologia quanto em outros tipos de história, mas que eu acho que vale a gente pensar um pouco isso aqui, né? Como esses símbolos e tudo que eles representam, eles despertam, influenciam e até mesmo expandem ou contraem a nossa energia erótica. Como é isso para você dentro do seu trabalho? Então, Vicky, eu vejo que a gente constrói a nossa psique a partir de um repertório. Claro que existe, né, especialmente na visão do Jung, algo que a gente traz com a gente. Mas para a gente validar esse algo que a gente já traz com a gente vai buscar especialmente esse repertório externo. E aí, quando a gente pensa que a gente se constrói, que a nossa construção psíquica se dá a partir do repertório externo, e a gente vai começar a pensar na influência dos símbolos na nossa construção psíquica, aqui no Brasil a gente está, como diz o Hillman, que é um teórico junguiano, pós-junguiano, temos 2000 anos de cristianismo na nossa psique. Então, a gente precisa entender qual é o símbolo que existe e quais são os símbolos que foram reprimidos, qual a influência disso na nossa construção psicológica. Então, hoje a gente tem basicamente um símbolo de feminino, que é a Virgem Maria. E aí, assim como eu falei, né, você chegou até aqui porque ouviu outro podcast lá a gente se encontrou através de um podcast do Seja, então vou repetir porque eu acho importante. Aqui não é uma crítica à sacralidade da Virgem Maria, né? Até falo que minha mãe, ela é devota de Nossa Senhora Aparecida e eu, consequentemente, tenho um carinho muito grande por essa figura, imagem, como um meio de acessar o divino. Porém, aqui é uma questão social histórica de como essa figura é construída, porque uma coisa é o que Maria é, outra coisa é como ela é construída para ser passada. E aí a gente tem uma Maria sem corpo, porque Maria é só uma cabeça. E daqui para baixo ela é puro véu, só tem véu. Ou seja, o véu é algo que esconde. A Maria, de verdade, tinha corpo. Mas onde está esse corpo na representação que é feita? Então, é uma crítica aqui social histórica que eu teço no trabalho. E aí a gente começa a pensar, se Maria não tinha corpo e ela é a principal figuração feminina que a gente tem para construir nossa psique, meu corpo é um grande tabu, porque essa é a figura, né? E aí, como ela é descrita? A gente não sabe se é assim que de fato é, e aí vamos pensar também em Maria Madalena, como Maria Madalena é vista. Porque, na verdade, se você vê Maria Madalena, era muito próxima a Jesus dentro ali da mítica cristã. Mas ela é passada como? Como que ela é contada? Como que ela é vista? A mesma coisa é Maria. E um é o feminino desejado e o outro é o feminino indesejado. Isso só na mítica cristã, né? Sem começar a ir para outros lugares. Mas para a gente pensar que essa é a figura que está lá. E mesmo que você fale, não sou cristã.
essa é a grande simbologia que funda a nossa psique. Então, vai existir um grande tabu além do comportamento, né? Então, o que que vai falar, colocar lá, né? Essa idealização da mãe, que aí as mães vão poder sentir, né, o peso dessa mãe ideal, dessa mãe perfeita, a passividade, enfim, aí a gente vai colocando, né? Então, o feminino ali, ele é colocado sempre como secundário, inclusive como não sagrado até o momento que tem, o Jung, inclusive, se debruça um pouco sobre isso, né? Que é a ascensão de Maria, quando ela finalmente, né, passa a ser sagrada, mas nem sempre, tem um momento. Então, tanto isso é uma construção, porque que Maria nem sempre foi sagrada ali no mesmo patamar. Aí tem um momento que tem a ascensão de Maria, que aí vamos considerar esse feminino sagrado, mas é um feminino, um recorte do feminino, possível também. Possível, só que não é o único. E aí a gente, se eu volto na mitologia grega, a gente tem lá um grande repertório. Como eu posso em qualquer outra mitologia, começar a ver um grande repertório e começar a ver que todas essas expressões são possíveis. E é claro que a gente pode, inclusive, ter uma expressão de um deus masculino, Apolo, Dioniso. Só que, querendo ou não, eu faço uma crítica de gênero dentro do meu trabalho, mas querendo ou não, quando eu vou me construir aqui, eu me entendo, mulher, ainda que depois eu tenha a liberdade de me entender de outras formas, mas a priori, enquanto criança, o que está sendo introjetado é aquilo. E eu vou buscar o quê? Exemplos, enquanto criança, eu vou buscar exemplos de figuras femininas para entender o que é feminino. Então, eu não vou olhar a priori para Apolo, para Dionísio, eu vou olhar, né, para Afrodite. Vou não, né, porque ela não está lá, ela não está exposta. Então, eu vou olhar para Maria. Mas se eu vou mais longe um pouco para buscar outros referenciais, chego lá, eu tenho Atena, que é uma guerreira. Eu tenho Artemis, que é uma deusa totalmente independente. Eu tenho, enfim, vai existir N possibilidades de como eu posso me construir. E na nossa mítica, eu só tenho uma possibilidade de ser bem entendida, que é seguindo esse exemplo de uma mulher que não tem corpo, de uma mulher que é dócil, que é paciente, e a gente pode ir. Totalmente, né? Isso que você falou é muito legal e muito interessante, porque a gente começa a olhar. É isso que você falou. Então, assim, não importa que você não é cristã, que você não é católica ou que você seja. É aquilo que a gente vê e que é repetido pra gente de diversas formas ao longo da nossa vida. Então, realmente, a gente vai introjetando aquilo na nossa psique de uma maneira muito profunda. E quando a gente pensa numa mulher sem corpo, o que a gente está falando? Uma sexualidade que não existe. Uma sexualidade que tem que, no mínimo, estar muito escondida. Quando a gente traz isso ainda para o aspecto materno, como você disse, é aquela coisa da mãe pura que transou uma vez na vida, só quando te teve e nunca mais, porque ela tem que se manter nesse lugar, né? Então, da mãe que não deseja, da mãe que não quer, da mãe que não está ativa na própria vida, né? Então, da mãe que tem que viver para os filhos. Então, a gente vê que isso vai se repetindo em muitos lugares. E mesmo quando a gente fala, ok, sou desconstruída ou livre ou qualquer coisa assim, num primeiro momento a gente vê isso no discurso, mas quando a gente vai aprofundando em terapia ou até em conversas com amigas ou com outras pessoas, surgem falas que a gente se percebe, até eu, né? E imagino que você também. E a gente fala, caramba, achei que estava resolvido, mas não tá. Isso ainda tá lá, porque é muito profundo que fica no nosso inconsciente. Então, é mesmo um trabalho constante de desconstrução, da gente poder olhar para tudo isso, poder buscar novas referências, né? Poder buscar novas histórias, novas inspirações, novos símbolos, ao mesmo tempo sem menosprezar o poder de ter vivido e crescido numa sociedade assim, né? É um grande trabalho. E assim, olha, eu não conhecia ainda uma mulher que quando ela vai, mesmo que ela seja muito transgressora, traga essa força, quando ela vai mexendo, e mesmo a mulher que é transgressora, né, Vi, que eu vejo que o que que acontece? Quando a mulher, ela já traz na natureza dela, assim, uma força que
não foi possível de ser domada, ela traz muitas marcas, porque não tem como você ser essa mulher, vamos supor, uma mulher que tem uma expressão mais brava, ou uma mulher que tem uma expressão mais sensual, e que veio com uma energia libidinal, né, como eu falei lá, energia psíquica tão forte, que mesmo todos esses mecanismos sociais não puderam suprimir, essa mulher tem marcas de combate. Não tem como. Então ela vai vir de um lugar onde ela se sente pouco amada, ela se sente pouco aceita. O trabalho é muito profundo, muito grande, muito longo, né? E muito gradual, porque realmente está introjetado e mesmo quando você traz para fora, o combate é muito grande, o confronto é muito grande. O que você teve que ouvir por ser como é, por trazer uma expressão diferente desse feminino dócil, desse feminino, né, recatado do lar, que, enfim, foi uma coisa lá atrás, né, e que tá voltando, e que tá voltando, né? Teve esse movimento lá e agora tá vindo com força, né? Essa coisa da esposa do lar e retomar esse lugar. Então, assim, temos muito trabalho ainda, interno e externo, pela frente. Com certeza, eu me identifico muito com isso, né? Eu acho que eu sempre fui transgressora nesse sentido. E aí é o que você falou mesmo. E eu gosto muito dessa sua fala, porque não é romantizando um processo, né? Não é que todo mundo tem que ser, ou tem que fazer, ou não. Mesmo sendo e fazendo, existe um custo. Não é algo que, assim, é maravilhoso e perfeito. A gente sai daquele lugar romântico, até princesas da Disney, para entrar num lugar mais real mesmo, de qual é o preço que a gente está disposta a pagar para poder ser a gente mesma, né? Qual o preço que a gente está disposta a pagar para poder fazer essa integração? Porque sim, talvez seja mais difícil de você ser aceita, talvez seja mais difícil de você circular em determinados ambientes, talvez você tenha que buscar um pouco mais a sua turma, e isso envolva momentos de solitude, envolva momentos de solidão, envolva tantas outras coisas, ao mesmo tempo que é possível. E aí, uma opinião particular minha é que vale muito a pena, né? Não tem, para mim, não teria outro jeito da gente escolher viver. Mas é uma questão, aí cada um tem que fazer as suas escolhas. E isso que você falou é muito real. Ontem eu estava lendo um texto que fala muito dessa questão das clean girls, do não ter tatuagem. Só que agora ainda existe um peso maior em cima dessa mulher. Porque antes você era, bela, recatada e do lar. Só que agora você tem que ser bonita, bem-sucedida, magra, ir bem na sua carreira, cuidar do seu marido. Então, assim, é uma sobrecarga enorme que acaba prendendo e limitando a gente dentro de papéis. E isso, com certeza, vai impedir a expressão do seu erótico, da sua sexualidade. Por quê? Porque quando a gente fala de erótico, quando a gente fala de sexualidade, a gente precisa falar de algumas outras coisas. Então, a gente precisa falar de algo fluido, a gente precisa falar de espaço para vulnerabilidade, a gente precisa falar de espaço para romper com a pornografia e com o pornográfico, como você trouxe, que é o esvaziamento do erótico. E aí eu gosto de sempre trazer essa questão. Então, o que seria o pornográfico? O performático, aquilo que eu estou fazendo para o outro. Ou seja, eu estou desconectada do meu sentir e estou muito mais conectada com a imagem que eu estou transmitindo. Então, no erótico, a gente vai precisar se reconectar com o nosso sentir. E a expressão desse sentir nem sempre é aquela expressão de prazer padronizada, e aí trazendo o sexual aqui, que a gente vê na pornografia ou que a gente vê dentro desse script sexual que a gente tende a seguir, né? Então, muitas vezes, se permitir entrar nesse lugar da vulnerabilidade, vai ser sim entrar num lugar da sombra, vai ser sim entrar num lugar de exposição, vai ser sim entrar em contatos com emoções muito intensas, talvez muito profundas, muito primitivas, que não vão para um lugar lindo e clean, né? Isso faz sentido para você? Total, total, assim, eu acho que eu concordo tanto que eu fico até, nossa, eu só repetiria basicamente o que você colocou. E aí, dentro disso que você traz, né, então são as imagens que nos são oferecidas, e as imagens não são despropositais, né, então a Clean Girl não é uma imagem destituída de objetivos ideológicos, e aí continua lá reprimido, e talvez algo que a gente precise fazer cada vez mais é resgatar esse universo arquetípico para oferecer para a mulher um grande repertório, e, de novo, também não é dizer
olha, o ideal é você ser a guerreira, Atena. Não é oferecer um repertório e falar, você pode escolher, de acordo com cada fase da sua vida. Dentre todas essas possibilidades, e normalizar todas essas expressões, né? Então, por exemplo, Kali, na mitologia hindu, né? É uma mulher ali com um colar de caveiras, né? Pisando em uma entidade masculina. É, e aí isso vai ser chamado pra gente de demônio. Por quê? Porque é intencional que eu. Mas é sagrada. Mas é intencional que eu queira demonizar essa imagem para que a mulher não possa acessar a própria raiva. Porque sem acessar a própria raiva, a indignação de não poder sair dessa clean girl sem ser é, estigmatizada ou sofrer muitos ataques, não tem como, né? Então existe uma ligação até do acesso à raiva. E se eu não tenho imagem de feminino, né? Na minha família não tem, porque minha mãe e minha avó vêm de uma cultura ainda mais repressora do que a minha. Eu olho para o universo arquetípico ao meu redor, não tem. E muitas vezes, assim, claro, um filme ou outro a gente pode ver esse feminino sendo retratado dessa forma, mas às vezes, muitas vezes o filme vai reforçar, até porque existe objetivos por detrás disso, vai reforçar esses, essas possibilidades arquetípicas, vamos dizer assim. Então, a gente precisa cavar mesmo, sabe? Essa sensação que eu tenho. A gente precisa cavar em busca dessas expressões. Total, isso é muito lindo. E eu acho importante também a gente trazer isso que você trouxe, só para reforçar, de que não é que você vai ser um arquétipo. Não, a gente é uma expressão de vários, inúmeros arquétipos, e a beleza é que a gente possa dançar dentro de tudo isso e usar essa força na hora necessária, né? Do jeito necessário. Você falou de Kali, eu tenho uma história muito boa dela, porque, enfim, uma amiga minha, a gente até morou junto um tempo quando eu morei fora. Ela vinha num relacionamento muito abusivo, assim. Então, assim, ela bancava toda a casa, ela pagava tudo, o cara era super folgado, a mãe dele vinha e ficava na casa, as tias vinham, todo mundo vinha, ninguém ajudava ela com nada. E aquilo foi crescendo dentro dela, só que ela ocupava muito aquele lugar da boazinha, aquele arquétipo princesas Disney, né? Se a gente puder colocar. E, de certa forma, por que não até meio Virgem Maria, essa coisa da caridade, do deixar, do fazer, né? E aí ela falou que aquilo foi se acumulando dentro dela, até que um dia, e ela usou essa palavra, isso que é o mais curioso, né? Ela falou, eu me senti, baixou uma força que foi tipo da deusa Kali, assim, e eu comecei a gritar e mandei todo mundo embora da minha casa, e a partir daquele dia eu passei a viver em paz, assim. E ela falou, eu gritava tanto e eu mandei todo mundo embora. E as pessoas, eu pensava, né? As pessoas vão achar que eu tô louca, mas eu não tô nem aí, porque eu precisava me libertar. E às vezes, e eu acho que isso é muito válido, às vezes a gente precisa dessa força que não é bonita, que talvez as pessoas te achem louca mesmo, mas que é necessária para a gente romper ciclos de abuso que duram anos e às vezes não, na maioria das vezes atravessam gerações. E aí a gente precisa falar dessa expressão do erótico a partir desse lugar, porque é isso, nem sempre vai ser bonitinho, organizadinho, sensual. Não, às vezes vai ser caótico, mas a gente também precisa se apropriar dessas energias dentro do feminino. Se apropriar da energia da raiva, se apropriar da energia dessa força, né? E dessa libertação. Então, eu ia te falar, né? Já que a gente está falando da sombra, desses aspectos do erótico feminino que ficam reprimidos, julgados, escondidos, como que a gente poderia fazer para começar a reconhecer e acolher essas partes ocultas e poder viver uma vida mais integrada, mais autêntica, mais prazerosa? Como é isso para você? Então, primeiro, acho que é buscar esse repertório, né? Buscar esse referencial. A gente pode fazer isso na literatura, no filme, mas assim, dentro do meu trabalho, a proposta é a partir de um repertório mítico mesmo. Até porque a poesia da Nélia Prado, que é o principal objeto de pesquisa ali, hoje a gente está focando na coisa do feminino, das imagens. Mas a poesia dela é erótica, mas não é só erótica. Ela adentra o profano e o sagrado, porque o tempo todo. E aí eu acho isso incrível, porque a Adélia Prado, né, ela publica o primeiro livro depois dos 40. Então, uma mineira do interior, com 5 filhos, e ela vai lá, pá, com aquela poesia
subvertendo o que é profano, o que é sagrado. O tempo inteiro a poesia dela questiona e coloca, né? Ela tem uma poesia dela que fala: o corpo não tem desvãos, só inocência e beleza, então ele não precisa de batismo. E essa mulher nunca deixa de ser católica. Então eu acho isso incrível, porque a gente poder separar a nossa espiritualidade, poder se libertar do dogma e manter a nossa espiritualidade, manter a nossa busca. E eu proponho a coisa do mítico porque eu falo que a culpa feminina, ela é mítica. Ela começa nos mitos. Então, mesmo que lá no repertório grego a gente tenha várias possibilidades arquetípicas de expressão que podem partir de uma mulher, ali já é a transição entre matriarcado e patriarcado. Então ainda tem, porque agora chega aqui não tem, nem tem, tá cavado, né? É um osso, você precisa para o deserto mesmo, como diz a Clarissa Pinkola, né? Cavar para achar esses ossos. Mas lá já mostra. Então, por exemplo, Medusa, ela é condenada por Atena, que tinha um pacto com o masculino, então era uma deusa com pacto com o masculino. Ela é condenada porque ela era tão bonita, que ela é estuprada. E aí ela é condenada porque, assim, quem mandou você ser tão bonita? E a gente já ouviu essa história? A gente já ouviu essa história. Essa história está aqui, ela se reproduz até hoje. Então lá a gente tem mais expressões, mas o mito, como ele conta a história, ele já está mostrando que existe esse estigma, começa já a ser construído ali. Então, agora eu perdi aqui, onde eu ia voltar. Deixa eu olhar aqui, tá? Então esse lugarzinho de que então a gente vai ter que cavar para achar esse repertório. E por que eu adentro o mítico? Porque dentro do meu trabalho, eu entro no profano e no sagrado. Então, para mim é importante, tá? Na literatura eu posso ir, no cinema eu posso ir, devemos ir em busca desse repertório ali também. Onde a gente puder achar, a gente vai atrás dele. Só que enquanto a gente não sacralizar, vai ser muito difícil para a maioria das mulheres, sem sacralizar, sem entender que a raiva de Kali é sagrada, se ela está defendendo o que é sagrado para mim, como no exemplo da sua amiga que você conta, sem entender que a minha sexualidade pode ser sagrada. Então, por exemplo, eu cito lá dentre vários trechos míticos, eu cito o de Balbo, né? Então, Balbo é uma deusa grega, ela tem até um formato assim, né, de vulva, e no momento que Deméter está deprimida porque a filha dela é raptada pelo Hades, né, pelo submundo. Então é uma mãe que perdeu a filha, que está deprimida e começa a esquecer quem ela é. Ela começa a esquecer que é uma deusa. E aí Balbo vem, no momento que ela está ali esquecida, que ela perdeu todas as forças de lutar, Balbo levanta a saia de Deméter e faz ela olhar para a própria vulva. E aí Deméter começa a rir. E olha que bonito, né? Porque assim, e aí Deméter reencontra a alegria, ou seja, é a energia como uma força, a energia sexual como uma força regeneradora. É o erótico, né? Então, a gente poder estar em contato com esse repertório e entender que isso é sagrado, né? Então, no momento que Deméter está deprimida e ela pode olhar para a própria vulva e rir e reencontrar a alegria, a força de lutar e buscar a sua filha, isso não é sagrado? E aí a gente tem que questionar o que é sagrado, porque para a maioria das mulheres, né? Talvez alguma mulher que siga um outro caminho, onde ela vai se desfazer, e tudo bem, não tem certo e errado aqui. Mas para a maioria das mulheres vai existir uma busca do que é sagrado. E se eu entender que essas expressões também são sagradas, eu vou sempre me sentir criminosa, pecadora, culpada. Com certeza, né? E até essa questão daí, vou trazer de volta, de colocar Maria Madalena como uma prostituta, né? Só por ser uma mulher que deseja e que, no fim, foi mulher de Jesus, enfim. Aí acho que não vou entrar nessa parte para evitar polêmicas, mas sim, né? A gente ressacralizar o corpo, ressacralizar o desejo e trazer de volta esse lugar que é nosso, né? Então, esse lugar da mulher que ela pode ser, que ela pode sentir, e que, antes de mais nada, a gente precisa se permitir ser, se permitir sentir.
E como mesmo você falou antes, pode ser que sugere uma revolução na sua vida, pode ser que sugere inúmeros julgamentos, pode ser que sugere rompimentos. Mas, ao mesmo tempo, todos esses rompimentos são rompimentos com o externo por conta de uma integração interior. E aí tá valendo, né? Porque sou eu me tornando mais eu mesma. Sou eu me empoderando de aspectos meus que ficaram enterrados, esquecidos, negligenciados e que me fazem falta. Porque eu vejo muitas mulheres vivendo com uma sensação de vazio gigantesca, uma sensação de depressão gigantesca, buscando em outras fontes, por exemplo, na comida, ou buscando nas compras, ou buscando nas festas, uma coisa que tem que vir de um outro lugar. Então a gente fica buscando preenchimento em um monte de lugar e não vai vir daquilo, porque é um preenchimento de quem a gente é, de partes nossas que foram mortas, enterradas e que a gente precisa ir lá, desenterrar, olhar para esses ossos e cantar em cima desse esqueleto mais uma vez, né? Então acho isso muito, muito lindo e muito importante. E de certa forma, quando a gente olha para essas religiões que são afrodescendentes, então até a questão da pombagira, a gente começa a ver que existem esses arquétipos presentes aí, né? Na religião indiana, nas mitologias gregas. Então a gente começa a ver que existe um repertório maior do que aquele que a gente recebeu enquanto criança. E até mesmo dentro desse lugar, né? Porque aí lá no meu trabalho eu vou encaminhando para chegar à pombagira. Então tem uma pesquisadora muito importante dentro do meu trabalho que chama Monique Algras, e ela fez uma pesquisa que ela chamou de transformações da libido a partir do que ela vai percebendo da construção, e aí novamente é uma crítica à construção que é passada, que é intencional, é a mesma coisa de Maria. Então, por exemplo, Iemanjá, ela vai dizer que começa a ver, mesmo dentro desse repertório rico, que a mitologia africana, por exemplo, traz para a gente, vai haver intervenções intencionais para pasteurizar esse símbolo. Então, ela fala, por exemplo, das Yamis, que eram as mães terríveis. E esse culto praticamente ele é extinto do Brasil, porque a mãe terrível ela era um arquétipo do feminino terrível. Então eram feiticeiras completas em si mesma, ou seja, que dispensavam a presença masculina. Isso não cabe dentro da intenção cultural que a gente tem de que a mulher ocupe um lugar secundário, submisso. Então, como que eu vou apresentar e fazer cultuar essa figura? Essa figura, ela é uma ameaça para o status quo. Então, ela é cada vez mais tirada até que praticamente não existe, né? Então, ela faz um mapeamento e vê que muitos poucos terreiros fazem o culto das Iamis. E aí, por exemplo, ela também vai dizer que nos Itãs, são as histórias, né, mitológicas, é suprimido muitas partes polêmicas de todas as orixás femininas. Então, no momento que ela é muito transgressora, geralmente não é contada aquela parte do Itã, ela é suprimida. E isso tudo é intencional. E aí, por exemplo, Iemanjá. Então, Iemanjá ela já tem um ganho em relação à Virgem Maria na principal representação dessa figura, que é aquele quadro, né, da Iemanjá saindo do mar com vestido azul. Então ela já tem uma silhueta, esse vestido tem até um certo decote, tem uma silhueta muito justa. Ok, agora a grande mãe, que é dentre as figurações dela tem Maria, e Iemanjá, em outra cultura, agora ela tem um corpo. Mas é interessante pensar que esse quadro que se populariza não é a única figuração de Iemanjá, e aí a Monique vai dizer, cadê a sereia negra dos seios que quase batem no chão? Que também era uma das figurações e ela é tirada, porque essa imagem, ela ameaça novamente essa construção. Então, e aí novamente não é uma crítica ao símbolo sagrado, mas a representação que é feita, intencional. Então, cadê essas outras, né? Cadê essa sereia com seios à mostra? Então, tudo é uma construção narrativa e a gente precisa fuçar mesmo, cavar para desfazer essas construções, para
ter um repertório mais amplo. E aí a gente chega na pombagira, porque aí a Monique vai dizer que a pombagira é o retorno do recalcado. E aí dentro da minha pesquisa eu coloco o quê, né? O Jung diz que um arquétipo ele não tem forma. Então, e ele pode hibernar por muito tempo, e ele pode reacordar, despertar novamente dentro de uma nova forma. Então, eu diria, e aí para mim, juntando o que a Monique fala, junto com as teorias junguianas, a pombagira, ela surge no imaginário. Aqui a gente usa imaginário, porque, claro, eu estou numa outra discussão que não é religiosa. Então, aqui a gente vai falar de imaginário e de mitologia. Então, ela surge no imaginário brasileiro, resgatando desde a Afrodite, que foi reprimida dentro da sensualidade que ela representava, da liberdade que ela representava, até a Ziamis, porque ela é uma figura poderosa que também é cultuada no cemitério, também tem uma ligação com a morte. Então, ela também é um tanto dessa feiticeira terrível. E aí essa força, porque assim, uma hora vai, essa força ela é arquetípica, ela está dentro de uma possibilidade humana. Uma hora ela vai querer achar uma fresta, uma rachadura para voltar a vir à tona, porque essa força é maior do que nós, ela é arquetípica, ela é libidinal. Então ela acha um jeito, né? É como se fosse assim, essa força acha um jeito de voltar a vir à tona. E ali ela, então nos pontos de Pombagira, por exemplo, ela é mulher de 7 maridos e ao mesmo tempo ela não é mulher de ninguém. Isso faz com que ela rompa a coisa, inclusive da Azanello, né? Importante livro que a gente tem aí, vários podcasts gravados sobre esse tema, que é a Prateleira do Amor. Maravilhoso. Que é essa construção, né? De que a mulher não pode escolher, ela é feita para ser escolhida. Enfim, eu nem vou abrir aqui porque seria gigante. Mas aí essa mulher que não pode escolher, que é feita para ser escolhida, e a pombagira, calma aí, ela escolhe novamente como Afrodite, que tinha múltiplos parceiros. Então a Afrodite escolhe os seus parceiros a partir do que é erótico para ela, a partir do que a satisfaz intimamente. E aí essa figura agora, ela é mulher de 7, ela escolhe. E ao mesmo tempo ela não é mulher de nenhum deles, ela é dela mesma, ela se pertence. E claro, que essa figura vai ser demonizada também dentro da narrativa principal, porque, novamente, não é do interesse que as mulheres se identifiquem, mas não é do interesse de quem, né? E a gente tem que pensar qual é o nosso interesse, porque talvez seja do meu interesse, não de uma forma religiosa aqui, né? Mas de buscar essas imagens, pode ser enquanto através da religião, pode ser também, mas não, assim, pode ser através de quais são as possibilidades e o que é sagrado, o que é profano e do que isso me liberta. Isso é muito lindo, né? Eu adoro quando vocês citam Valesca Zanello para mim, que eu penso, meu Deus, estamos no caminho certo. Mas é isso, assim, né? Essa figura onde a mulher ela pode fugir desse script e ela não tá nem aí para você e para o que você acha. E eu sinto que a gente precisa um pouco dessa energia hoje em dia, né? Dessa reverência, de certa forma, porque sempre vão ter pessoas falando que você deveria ser diferente do que você é, que você deveria fazer algo diferente do que você faz, nesse tom dessa crítica pejorativa que segue, que predomina, que é maçante. Mas quando a gente começa a se sintonizar com outras mulheres que também pensam sobre isso, quando a gente começa a se sintonizar com conteúdos tipo esse nosso daqui de hoje, com o seu trabalho, com o meu trabalho, com os arquétipos religiosos, com as histórias da mitologia, com outras mulheres que romperam com esses padrões, nos filmes, no cinema, em tudo, né? A gente vai percebendo que existe mundo para além das convenções sociais. Então, existem mundos e subculturas e espaços onde a gente vai poder se explorar, onde a gente vai poder caber e onde a gente vai poder se conectar a partir desse novo lugar mais integrado, né? E aí, considerando essa jornada em direção ao self, do processo de individuação, como a gente vem falando, que é se retornar para o nosso senso, né? Se retornar para a nossa integridade, se tornar cada vez mais quem a gente é, porque é aquilo, a gente não sabe quem a gente é, a gente também está aqui para descobrir, né? E retomar o erótico ele acaba sendo um caminho para essa inteireza, né? Então ele acaba agindo aí como função transcendente, no sentido da gente se permitir
transcender aquilo que foi imposto também. Transcender aquilo que às vezes nem é o que a gente quer, nem é o que a gente acredita, é o que aprisiona a gente dentro de um lugar onde a gente está se julgando o tempo inteiro, julgando uma outra o tempo inteiro, sem corpo, baseado no quê? No medo que as pessoas têm, né? Então, quando a gente volta até a falar desses arquétipos, você trouxe das feiticeiras, o da grande mãe devoradora, ou seja, o quanto de sonhos que a gente não vê de homens que tem a vagina com dente, que vai te engolir, ou seja, é o poder da mulher que engole, que devora. Só que não precisa ser assim, né? Não é uma disputa por poder, porque daí a gente volta de novo para um discurso patriarcal, mas realmente algo que transcenda para que possa existir essa integração e que pare de ser sempre uma luta e comece a ser mais uma dança entre essas energias. Isso faz sentido? Completamente, né? E é bonito, assim, dessa maneira que você coloca, porque. E aí vem uma coisa que a Audre Lorde vai dizer muito, né? Que é, dentro dessa força erótica, aí eu vou lá no episódio da Balbo, que eu citei de novo, que é poder olhar e rir. Porque, assim, é uma luta, e a gente sabe o quanto ela dói, a gente sabe o quanto ela deixa marcas de combate, mas se a gente não encontrar alegria no meio desse processo, se a gente não entender isso como uma dança, vai ser muito mais exaustivo. E vai ser exaustivo de qualquer forma, porque a força repressora que existe contra isso tá ali, tá dada. Mas já que isso está dado, tem uma forma erótica de fazer a nossa busca. Então eu diria que o erótico, vi que nesse sentido ele é uma forma de fazer a luta, inclusive. Ele é uma forma de lutar pela nossa emancipação, ele é uma forma de lutar pela nossa individuação. E de que forma? Eroticamente. Eroticamente quer dizer ligada a um senso íntimo de satisfação, de uma forma que me dê prazer, de entender que o prazer pode estar em todas as dimensões, inclusive na forma de lutar. Que lindo isso, né? Quero finalizar então aqui com essa frase de que o prazer ele pode estar em todas as dimensões da vida, inclusive na nossa forma de lutar, até para que a gente não se esqueça o porquê que a gente está lutando, pelo que a gente luta, né? Para onde a gente vai. Então, isso é muito lindo. Quero te agradecer muito por ter topado participar dessa conversa comigo. Foi muito gostoso, que a gente possa marcar mais vezes. Queria te Eu pedir quem para falar onde as agradeço o pessoas podem te convite. encontrar. Ah, imagina. Olha, eu tô no Instagram, meu arroba agora mudei recentemente, mas ele é o meu nome, né? Primeiro e segundo nome é um pouquinho difícil, então é Nathalie Kristen. Acho que aqui você tem como deixar embaixo, né? Mas é Nathalie, Eu T-H-A-L-I de deixo. igreja é de elefante e Kristen. Minha mãe caprichou, assim, num nome difícil. E também alguns artigos meus estão publicados lá no Seja, né? No site do Seja, que é cejaa.com, seja.com. E esse artigo que a gente está discutindo, ele vai ser publicado na revista do Seja, que sai até o fim do ano. Então, quem acompanha o Seja lá, que quando sair, quem quiser aprofundar um pouco mais, vai sair uma parte resumida, né? Esse artigo é quase um livro, ele é um livro, ele tem 100 páginas. Mas vai sair uma versão resumida de 25 páginas, que dá para ter uma ideia bem legal, inclusive focando um pouco mais na Adélia Prado, que hoje não foi o foco aqui. Então, são esses caminhos aí que teriam para ler um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Que legal. Vamos marcar uma próxima conversa para a gente falar de Adélia, que eu vou amar também. Vamos sim. Combinado. Um beijo. Beijo, Vicky, obrigada. Que alegria que foi compartilhar esse momento com você. Espero de coração que você tenha se sentido inspirada e acolhida pelos fios que tecemos juntas hoje. Adoraria continuar essa conexão. Sua avaliação é muito bem-vinda aqui no Spotify e ficarei feliz em seguirmos nossa conversa no Instagram, TikTok e YouTube. E se você deseja dar um primeiro passo em direção a uma vida mais livre e prazerosa, onde suas emoções e sua história trabalham a seu favor e não contra você, te convido a agendar uma conversa inicial comigo. Nela, podemos explorar como a terapia pode te ajudar no seu processo de individuação, rumo a uma vida mais integrada, prazerosa e autêntica. Para agendar, é só entrar em contato comigo através do link que está aqui embaixo na descrição. A gente se vê no próximo episódio.